que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja. Eu quero ler somente o verso 1 e 2 do capítulo 1. E se for possível, que você que trouxe aí a tua palavra, a tua Bíblia, porque vai ser complicado para o Júnior ficar mudando aqui os versículos, que você fique aí com a tua Bíblia aberta. Glória a Deus, aleluia. Pode ser o celular também, não tem problema não. Muda aí a tela do Facebook. Filipenses capítulo 1. Eu vou ler só o verso 1 e 2 e depois nós, de uma forma assim expositiva, estaremos meditando em alguns pontos do capítulo 1 e 2, tá? No próximo culto eu quero continuar. Vamos lá. Paulo e Timóteo, servos de Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Curva a sua cabeça, por favor. Soberano Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, querendo, como sempre, Senhor, exaltar e engrandecer o Teu nome. Senhor, a Tua palavra, ela nos instrui, ela é a nossa bússola. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos, Pai. Nós queremos, Senhor, entendimento. Ontem aqui na Tua presença, o Senhor disse que estava dando sabedoria. Que esta sabedoria continue, Senhor. Que esta sabedoria possa encher os nossos corações, a nossa alma, a nossa maneira de ser, para que nós venhamos a compreender a Tua palavra, para que o Teu Santo Espírito explique cada vez mais aquilo que está escrito. Muito obrigado, Senhor, pelas vidas que estão aqui hoje, e que tudo aqui, Senhor, seja feito para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. E que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi o maior missionário. Essa palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Ele foi o maior de todos. E além de missionário, ele foi um grande teólogo, um grande doutrinador, um homem que foi usado por Deus. A história do apóstolo Paulo todos vocês conhecem. Era perseguidor da igreja, mas ele teve um encontro com Cristo. Glória a Deus. No caminho de Damasco, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus apareceu a ele, uma luz muito forte. E ele caiu por terra e perguntou quem era. E Jesus disse a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir daquele momento ele teve a sua vida transformada. Glória a Deus. Transformada, porque era conhecedor da palavra, mas não tinha a revelação, não tinha o Espírito Santo. E essa igreja na cidade de Filipos, ela foi fundada, ela começou sob a liderança do apóstolo Paulo, lá na casa de uma mulher chamada Lídia. Você pode ler em Atos 16, do verso 11 em diante até o 15. Paulo estava na cidade de Filipos, e é interessante que ele, com seus companheiros, estavam pregando a palavra, e o texto vai dizer que havia ali muitas mulheres, e Lídia se destacou, prestava atenção com uma reverência. O apóstolo Paulo prestou atenção nisso e puxou assunto com Lídia, e aconteceu uma harmonia entre eles. E logo em seguida ela os convidou: vamos para a minha casa. E ali começou uma pequena igreja.
Começou uma pequena igreja. Ontem eu fiz aqui uma exposição a respeito da história da igreja. E eu disse que a igreja do Senhor Jesus, ela começa assim. Depois de Atos capítulo 2, os irmãos na igreja em Jerusalém, eles se reuniam nos lares, nos lugares onde era possível, no templo. E a igreja é isso. Quando eu digo a vocês que a igreja não é uma edificação, aqui é o lugar onde nós congregamos, mas a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Glória a Deus. Quando nós estamos reunidos, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aleluia. Disse Jesus. Mas nesse conceito, irmãos, de igreja, de tabernáculo, de templo, é interessante que o Senhor, ele é adorado, ele é exaltado nos lugares. Falei no tabernáculo por esses dias, do significado do tabernáculo, que era a manifestação, a presença de Deus na congregação. O tabernáculo simbolizava Deus na congregação, principalmente o Santo dos Santos, onde estava ali a arca, que simbolizava a presença de Deus. Então, quando eles levantavam o acampamento, o tabernáculo também era desmontado e era levado em outros lugares. A mesma coisa que Jesus fez, tabernaculou. Ele estava onde o povo estava, onde as pessoas estavam. Aleluia. Onde a congregação estava. É esse conceito de igreja que nós temos que ter. E o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele provavelmente estava preso em Roma. Escreveu aproximadamente no ano de 61 depois de Cristo. Pouco tempo depois, ele iria perder ou ganhar a vida, né? O corpo iria ser entregue aos homens, e ele foi decapitado na cidade de Roma. Mas enquanto isso não acontecia, ele tinha consciência de que a responsabilidade que ele tinha de instruir a igreja, de estar com os irmãos, de falar, de não deixar as igrejas pelas quais ele havia orado, estava sempre em contato, ou seja, fazendo aquilo que o Senhor ordenara a ele a fazer: pregar a palavra, cuidar das pessoas, separar diáconos, bispos e líderes, para que a igreja não ficasse sem liderança. Por isso ele começa a sua carta falando dele e de Timóteo, os dois juntos. E a carta está endereçada aos santos em Cristo, que estão, ou seja, a igreja que está sob a liderança dos bispos e dos diáconos. Essa palavra bispo, no Novo Testamento e no contexto do Novo Testamento, ela significa supervisor, ela significa presbítero, no grego também, tem a mesma, são sinônimos. Bispos, presbíteros, supervisores, ancião, são os líderes. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 4, ele vai falar da liderança da igreja, e ele cita também mestres e pastores, que também ajudavam. Depois do período da reforma protestante de 1517 em diante, quando a igreja tomou um outro caminho, o pastor teve nesse momento uma outra visão. A igreja protestante adotou não a palavra bispo, mas o pastor como dirigente da igreja. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque existe um movimento hoje, e vocês que conhecem, que conversam com muitas pessoas, que estão chamando do movimento dos desigrejados. Aqueles que não querem mais frequentar a igreja, como nós estamos fazendo aqui. Então, o que eles dizem? Pensando, olha só como que interpretação hermenêutica, ela pode viajar em todos os contextos. Então, qual que é a interpretação? Nós vamos nos reunir nas casas, porque eu acabei de falar aqui, nós vamos nos reunir nas nossas casas e vamos fazer o nosso culto. Porém, irmãos, o próprio apóstolo
apóstolo Paulo e Jesus, ele escolheu apóstolos. O apóstolo Paulo e outros obreiros e outros ministros da palavra do Senhor, eles separavam uns aos outros. Isso tudo é feito pela autorização e é o Espírito Santo que faz isso. Isso não vem da minha cabeça, da cabeça dos pastores. Eu vou separar aqui tal pessoa. Não, é o Espírito Santo de Deus que toca e diz assim: separa. Pode ler a palavra do Senhor. Quando a igreja lá em Jerusalém estava passando por alguns problemas, o Senhor usou a vida de irmãos, estavam ali, por que vocês não separam diáconos para que eles tomem conta das pessoas e vocês fiquem apenas com a palavra? Então é um ponto que nós temos que esclarecer para a igreja, porque pode ser que alguns de vocês podem entrar nesse movimento dos desigrejados. Então, ele está escrevendo a carta à igreja e também aos bispos. Vocês, a igreja que está com os bispos e com os diáconos, ou seja, com a liderança. E quando eu leio essa carta, me vem à mente muitas palavras, mas uma que me chama mais atenção é a comunhão. Essa igreja era uma igreja que tinha comunhão. Glória a Deus. O significado da palavra comunhão é ter em comum, ter as coisas em comum. Eu ter em comum com vocês o amor, a paz, tudo aquilo que envolve o Evangelho. Isso é ter comunhão. Eu tenho comunhão com as pessoas, eu tenho comunhão com a Heloísa, eu tenho comunhão com o pastor Raimundo, eu tenho comunhão com todos vocês que estão aqui. Por isso que eu estou no início da minha palavra, eu disse: pode me ligar, não tem problema nenhum. Eu tenho comunhão, não tenho problema, não tem nenhuma barreira entre nós. Isso é ter comunhão. E o apóstolo Paulo, ele instrui a igreja nesse sentido. E ele agradece a igreja de Filipos, aos filipenses. Em primeiro lugar, a igreja de Filipos era uma igreja generosa. Capítulo 1, no verso 4 e 5: em todas as minhas súplicas em vosso benefício, sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Que cooperação é essa, irmãos? A igreja de Filipos, ela cooperava, ela ofertava, era uma igreja generosa. Eles mandavam pessoas. Epafrodito, aqui depois você vai ler no texto, a igreja colocava sempre, não foi uma vez não, foram várias vezes. Sempre eles se lembravam do apóstolo Paulo e lembravam uns dos outros, porque a comunidade, a igreja precisa ser sustentada pelos próprios irmãos, para que nós possamos pagar as contas, para que nós possamos manter as portas abertas, para que nós possamos fazer o que precisa ser feito, para que nós possamos ajudar outras pessoas. Quantas pessoas aqui já foram ajudadas pela comunidade? Quantas pessoas? E a nossa igreja coopera com o Lar Nefesh. Combinei com o pastor que é dirigente daquele orfanato: olha, nós vamos contribuir, vamos ajudar vocês. Missão, isso é missão. A nossa igreja, ela coopera com hospitais, Hospital do Câncer Infantil. A nossa igreja, ela coopera ajudando irmãos em várias áreas. Temos missões lá no Piauí, a nossa igreja ajuda. A nossa igreja, ela está ajudando pessoas. E eu sei que quando você contribui, é porque você contribui com amor. Quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, eu tenho certeza que você faz com amor, porque você sabe que Deus, Ele é dono de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. E Ele fica olhando para nós, olhando para as nossas atitudes. Como eu oferto
a maneira como eu oferto, o porquê que eu oferto. Esse sentimento que tem que haver em nós, o sentimento de generosidade. Eu oferto, eu entrego meu dízimo por amor a Deus. E o amor a Deus é que faz esse movimento. Em segundo lugar, irmãos, a graça de Deus, ela é irresistível. Glória a Deus. Ela é irresistível. Eu falo isso com toda certeza. Ninguém resiste à graça de Deus. Aleluia. No capítulo 1 ainda, no verso 6, ele diz assim: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus. Que obra é essa? Que obra é essa? Obra de salvação. Glória a Deus. Obra de salvação, a obra que Deus realiza em nós. Jesus, ele disse assim: olha, todos aqueles que o Pai envia a mim, eu não lançarei fora. Glória a Deus. Todos aqueles que o Pai envia, quem envia é o Senhor, quem escolhe é o Senhor. Ah, então Deus faz acepção de pessoas? Não, Ele não faz acepção de pessoas. Ele apenas escolhe pela sua soberania. Pela sua soberania, aqueles que na eternidade Ele já previu que iriam aceitar, que iriam se entregar a esse chamado, que iriam compreender esse chamado. Por isso que Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: aqueles a quem Ele chamou, Ele também predestinou. Então, a obra do Senhor, ela é de salvação, ela vem de Deus do início ao fim. Ele realiza essa obra por nós, a obra de salvação. E a obra que Deus também realiza em nós, num processo de salvação, é a santificação. Aquele que é escolhido pelo Senhor, aquele que é salvo, ele sente a necessidade de se santificar. Ele fica incomodado com o pecado, ele fica incomodado quando ele ouve coisas que não agradam a Deus, ele fica incomodado quando acontecem coisas que ele está sabendo, porque o Espírito Santo de Deus revela isso. Esse é o processo de santificação. O processo de santificação não é você ir para o deserto e ficar lá a sua vida toda separado do mundo e sem ver nada, sem ver ninguém, como muitos pensavam na Idade Média. Não, esse processo de santificação é no meio do povo. Glória a Deus. Jesus falou: eu vou livrar vocês do mundo, do sistema mundano, mas vocês continuarão vivendo no mundo. Entenderam? Deus nos livra do sistema, da complexidade que é esse sistema mundano. E é esse o processo de santificação que eu estou dizendo. Você consegue ser santo, separado, mesmo estando no mundo, não participando das coisas que o mundo entende como correta, como normal, como tudo vale, tudo pode. Esse é o processo, essa obra que o apóstolo Paulo está falando. Aquele que iniciou essa boa obra, ele vai concluir, porque nós somos do Senhor. Glória a Deus. Nós somos do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, quando esse amor fraternal, fraterno significa afetuoso, amigável, cordial, esse amor que nós temos que ter uns pelos outros. Quando esse amor fraternal cresce entre nós, o Espírito Santo nos dá discernimento para escolher o que é melhor para você e para a comunidade em que você está. Veja no capítulo 1, no verso 9 e 10. Eu suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno
conhecimento e em todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. É esse amor que invade os nossos corações, que mexe com a nossa maneira de ser, que cresce em nós. É o Espírito Santo de Deus que nos dá esse discernimento. Glória a Deus. Se você tem a mente de Cristo, se você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, o Senhor vai colocar pensamentos que agradam a Ele. O Senhor vai monitorar a tua vida. E sentimentos de fraternidade vão invadir o teu coração. Queridos, ciúmes. Estou falando de ciúmes doentio. Não é do Senhor. Não é do Senhor. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem entende esse amor fraternal, confia. Estou falando de casal. Eu não estava nem planejado aqui, eu não tinha marcado nada, mas escute. Estou falando aos casais agora. Ciúme doentio é pecado. É pecado. Você está errando o alvo. Desconfiança. Então, acalma o teu coração. Confia. Nada foge do olhar do nosso Deus. Nada foge. Tem essa compreensão e essa firmeza de pensamento. Não fique com essa bipolaridade. Não só em relação ao ciúme, mas em relação aos teus sentimentos. Aos teus sentimentos, essa inconstância que o Senhor tem falado aqui nesse altar. Não somente uma vez, mas eu tenho sentido isso, essa inconstância. Agora mudando um pouquinho o foco aqui. Que você seja constante. O ciúme, o que significa? Insegurança. E se você é inseguro em uma determinada área da tua vida, pode ter certeza que nas outras áreas há um pouco de insegurança também. Insegurança na hora de falar, insegurança na hora de tomar uma decisão, insegurança ou inconstância na hora de perseverar. Qualquer coisa, eu já não faço mais. Eu quero perguntar uma coisa para você. Se alguém no teu trabalho, você depende do teu trabalho, nós dependemos do nosso trabalho. Se alguém no teu trabalho te fizer algo que vai te entristecer, que vai te magoar, vai trazer sentimentos terríveis, você se conhece, você sabe o que mexe com você. Você, como diz no popular, você sabe onde o seu calo dói. Qual é o dedo, né, principal? Assim, a área da tua vida que mais você fala, poxa, mexeu aqui, eu fico abalado. Se alguém mexer nessa área da tua vida, no teu trabalho, você não vai trabalhar no outro dia? Se você não for, você pode faltar um dia, arrumar um atestado frajuto, e no outro, como é que você vai fazer? A mentira, ela é igual um anão, tem perna curta. Por que eu digo isso? Quando eu era office boy, eu falei, hoje eu não quero trabalhar. Fui magoado. Não vou. Aí aqui na Júlio Bono tinha o Hospital Santo Antônio. Quem é os mais antigos aqui do bairro vão lembrar. Fui lá no Santo Antônio e falei pro médico, eu estou gripado. Aí deu umas tossidas, né? Deixa eu aproveitar para falar. O médico olhou para mim assim, irmãos. Tá gripado. Faz o seguinte,
toma uma bezetacil ali. E depois você vem aqui e pega o atestado. Irmãos, a hora que eu entrei na sala, a enfermeira era do tamanho do Vandeir. Eu fiquei com medo. A injeção, quem toma bezetacil aí sabe, trava por uma semana, porque a gente fica já, não consegue relaxar. Quem relaxa diante de uma bezetacil? Eu ganhei o atestado, mentiroso. Mas no outro dia fui trabalhar mancando. Mas fui trabalhar. Então, queridos, não adianta. Nós temos que ser verdadeiros. E eu estou dando esse toque porque nós temos que ir. E quantas pessoas passando aqui para a comunidade, eu não vou mais a esse lugar porque eu fui magoada. Eu fui magoado porque o irmão não olhou para mim, o irmão não me cumprimentou, ou falaram mal de mim, ou isso e aquilo, tudo chegando aos ouvidos de forma errada. E aí as pessoas somem, desaparecem. Por quê? Não tem compromisso com Deus. Quem sai da comunidade, quem sai da congregação por causa de pessoas, nunca serviu a Deus de verdade. Nunca entendeu o Evangelho de verdade. Então esse amor fraternal que nós temos que semear, que plantar o tempo todo, que deixar crescer. Em quarto lugar, irmãos, no Evangelho de Mateus, que nós lemos a semana passada, no capítulo 7, no verso 22, o Senhor Jesus estava falando da liderança. Capítulo 7, 22 diz: muitos virão naquele dia, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Ele não estava falando para as pessoas que ouviram a mensagem e entregaram a sua vida. Não sei em que lugar foi, em qual congregação foi. Deus não está falando para essas pessoas, está falando para os líderes, está falando para aqueles que pregam a palavra. E o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 1, no verso 18, olha o que ele vai dizer: todavia, o que importa, o importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado, e por isso eu me alegro em verdade, sempre me alegrarei. E no 15 ele diz assim, olha: é verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja ou rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Alguns pregam a Cristo por inveja ou rivalidade, mas o que importa é que a mensagem do Senhor está sendo pregada. É isso que importa. Em quinto lugar, irmãos, a morte para o cristão é uma bênção. É uma bênção. A morte para o cristão é uma bênção. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus. Sofrer por causa de Cristo é um privilégio. É um privilégio. Quando nós falamos isso, parece algo tão distante, né? Uma utopia. Nós não aceitamos a morte. Muitas pessoas não aceitam. Um dia andando pela feira, o feirante disse: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. E esse processo, quando nós entendemos isso, que a morte para o cristão é uma bênção, queridos, nada importa. Nada importa. Eu estou falando de coração, não estou falando da boca para fora. Nós temos que estar preparados
preparados. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai nos chamar. Nós não sabemos. Temos que estar preparados. Por isso que o Senhor nos chama a santificação, a buscar a sua face, a entregar a vida o tempo todo. É por isso, porque nós somos peregrinos. Alguns vão demorar um pouco mais, outros não. Nós não entendemos. A obrigação da igreja é sempre orar, pedindo a Deus que cure. É claro que nós vamos fazer isso, mas nós temos que entender que em algumas ocasiões o Senhor é da vontade dEle. Ele vai chamar, como já chamou tantas pessoas, tantos parentes, tantas pessoas que nós amamos, que o Senhor já levou, e nós temos que aceitar isso, porque para nós, para aqueles que andam com Deus, a morte é uma bênção. Eu não entendo a perseguição que a igreja sofreu. Para a glória de Deus, irmãos. A nossa terra não é aqui, nesse momento, nessa dimensão. O Senhor vai preparar um novo céu e uma nova terra. Aleluia. Um novo conceito, uma nova dimensão, bem mais linda, maravilhosa do que essa que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Deus enxugará as lágrimas do nosso rosto. Aleluia. Ou seja, simbolizando, não haverá tristeza, não haverá ciúme, não haverá todos esses sentimentos que as pessoas sentem hoje, que destroem uns aos outros. É um outro conceito. E os nossos irmãos queridos já estão nesse processo maravilhoso. Aqueles que Deus chamou. Nós estamos aqui. Não finque os seus pés nessa terra, não. O Senhor quer que você marche. O Senhor quer que você ande, deixando as coisas que passaram, ficaram lá atrás, estão lá, servem de aprendizado. E o Senhor está dizendo: olha para frente, olha para o autor e consumador da tua fé. Tenha essa concepção. Quando nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo de Deus em nós, Ele nos dá esse entendimento maravilhoso, e nós nos alegramos. Olha que o apóstolo Paulo, ele diz que para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele tinha consciência que o tempo dele estava chegando, mas para ele era uma alegria. E ele dizia: enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou me alegrar, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Amém? Amém. Eu vou parar por aqui hoje. Na semana que vem eu continuo, se Deus permitir. E eu quero que nós abramos a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 6. O contexto aqui era a festa dos tabernáculos. E os irmãos de Jesus, você sabia que Jesus, ele teve irmãos, né? Sim. Sabia que Maria não permaneceu virgem, como algumas doutrinas dizem. Ela teve filhos e filhas. Jesus teve irmãos e irmãs. E ele teve problema com esses irmãos e com essas irmãs. E em alguns determinados momentos até com Maria, por não compreenderem esse mistério, como muitos não compreendem. E o texto diz aqui, capítulo 6, eu vou ler 51. Capítulo 6, 51. Ou melhor, eu vou ler o primeiro 44, perdão. Capítulo 6, verso 44 diz assim: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair. Farei isso agora, e eu o ressuscitarei no último dia. No verso 55 diz assim: eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu deverei dar
pela vida do mundo é a minha carne. 54. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido pelos vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. 60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem, veja, irmãos e queridos, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? E quando Jesus percebeu em seu íntimo que os seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os, dizendo: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? Irmãos, a palavra do Senhor, isso é Jesus falando. Ela não é compreendida por aqueles que não têm o Espírito Santo. O que o Senhor estava dizendo aqui: a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Ele estava falando da sua mensagem. Da sua mensagem que nós temos que praticar. É isso, da compreensão da morte e ressurreição, da mente de Cristo, do Espírito de Cristo que habita em nós. E eu quero chamar a atenção de quem tem o Espírito de Cristo, tem pensamentos do Senhor. Glória a Deus. É incompreensível, queridos, uma pessoa que lê uma mensagem dessa e continua fazendo as mesmas coisas. É incompreensível uma pessoa que está na congregação, conhece a palavra, mas fala como uma pessoa normal, uma pessoa do mundo. Fala normalmente, fala palavrão. Palavrão sai assim como algo natural. Será que compreendeu a mensagem de Jesus? Será que tem o Espírito de Cristo? Será que tem a mente de Cristo? Uma pessoa que está no meio, na roda dos escarnecedores e parece um deles, não está sendo sal e não está sendo luz, parece aquele que está no mundo, vivendo sem Deus. Deus pouco importa. Deus não se agrada daqueles que conhecem a palavra, que foram batizados, que pregam a palavra, que ministram de alguma forma, que agem dessa forma. Malícia no falar, brincadeiras com o próprio irmão. Sabe aquelas brincadeirinhas de criança na escola? Sabe? Muitos adultos fazendo como se fosse normal. Comentários entre as mulheres. Comentários que eu não quero nem aqui entrar em detalhes. Quero nem entrar em detalhes, queridos. Como deve ser o nosso comportamento? Quando nós estamos juntos, nós temos o prazer de falar das coisas de Deus. Aleluia. E quando nós estamos conversando sobre outras coisas, nós temos reverência, nós temos que ter ética. A nossa palavra deve ser sim ou não, e tem que ser uma palavra branda, que desvia o furor, que congrega, que não desagrega. Quantas pessoas estão vivendo assim? E estão pensando: mas não tem problema nenhum, é a modernidade, eu sou contemporâneo.
O Evangelho não mudou, as palavras do Senhor não mudaram. Sede santos como eu sou santo. Glória a Deus. Assim diz o Senhor. Sede santos como eu sou santo. O que o apóstolo Paulo escreveu aqui, na primeira parte da epístola aos Filipenses, Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo. Se para você essa palavra santo soa de uma forma estranha, você não faz parte da comunidade do Senhor, porque o Senhor exige isso de nós. Nós vamos orar pelo pão e pelo vinho, e antes eu quero falar para aqueles que estão nos visitando e também para os irmãos aqui da igreja. É bom que você esteja em comunhão com o seu pastor, com a sua igreja, com o seu irmão, com a sua família. É bom que a sua vida esteja no altar do Senhor. E os primeiros cristãos, lá no início, eles também tinham o costume de servir, de comungar com aqueles que já foram batizados. Então, se você faz parte da igreja do Senhor, que está espalhada pela terra, se você é um verdadeiro cristão, o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem, examine-se o ser humano a si mesmo, e depois participe desta mesa. Quero pedir para os irmãos já se colocarem aqui no altar, para que nós possamos distribuir, louvar a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, relembrando a morte que nos trouxe vida. O Teu corpo, Senhor, a Tua carne é verdadeira comida, e o Teu sangue é verdadeira bebida. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa consagrar, que nós possamos fazer isso com reverência, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Podem distribuir. Enquanto nós louvamos a Deus,
segura aqui para mim, Neymar, por favor. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele desejou participar dessa refeição com os seus discípulos. Ele mesmo disse: eu desejei muito esse momento. E a palavra do Senhor diz que o Senhor, quando eles estavam reunidos, e é interessante, irmãos, que o texto, se você ler no Antigo Testamento, a refeição da Páscoa, ela tinha o cordeiro na mesa. Ela tinha ervas amargas para simbolizar o tempo da escravidão, o tempo do pecado. E quando Jesus os chamou, ele não colocou o cordeiro, porque ele mesmo estava lá. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que ele pegou um pão e quebrou, dizendo: isto é o meu corpo, Glória a Deus. que é dado por amor de vós. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Santo, santo é o Senhor. Comei com ações de graça. Podem servir. Glórias ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória dos céus, o cordeiro.
diferente. Quero pedir que vocês coloquem de pé, por favor. Foi assim que o Senhor falou para o povo de Israel: quero que vocês comam com os lombos cingidos, com a mochila nas costas. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz que muitos já haviam partido, estavam mortos por terem participado da ceia indevidamente. E queridos, se as pessoas partiram, eu quero adorar ao Senhor e dizer que se você crer, você será curada. Você será curado de todas as enfermidades. A palavra do Senhor diz em Isaías 53 que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas angústias, as nossas enfermidades. E a palavra do Senhor diz assim: em seguida tomou um cálice e deu graças e o entregou aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos vós, pois isto é o sangue, o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. E eu vos afirmo que de agora em diante não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. E assim, após terem cantado um hino de louvor, saíram para o Monte das Oliveiras. Oh Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está a tua vitória? Bebei dele todos com ações de graça. Quando nós falamos em santificação, irmãos, Salmo 24 diz assim: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aleluia. Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, e não se entrega à mentira e nem age com falsidade. Ele receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Aleluia. Estes são aqueles que o buscam, que procuram a tua face como Jacó, ó Deus. E aí a música, o louvor continua assim: levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o eterno e poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. Levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Queridos, quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, pela fé, nós cremos que os anjos cantaram isso para o Senhor: abram-se os portais, abram-se os portais, porque Ele está entrando. Quem é Ele? É o Rei da Glória, o Deus forte e poderoso, o Rei das guerras. Vamos adorar a Deus com esse louvor. Quem é o Rei da Glória? Antigo. Exaltar-te Ele. Aleluia. Oh, louvado seja o nome. Vamos aplaudir ao nosso Senhor com esse louvor. Vamos aplaudir ao Senhor. Exaltar-te Ele, ó meu Deus e Rei. Seja Deus. Oh meu Deus e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te Ele, ó meu Deus e Rei, e bendirei.
santificado seja o teu nome. Venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça, maravilhosa graça, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, e a comunhão, e essa consolação, que só pode vir do Santo Espírito de Deus, estejam com todos vós, hoje e até a consumação dos séculos. Pode tocar aquele louvor lá. Vocês viram que eu vou tocar agora? Pode tocar. Deus abençoe a todos, irmãos.